Vamos lá, então, sétimo ano, bom dia, né? Nós vamos hoje dar início à nossa live. Nós vamos falar um pouquinho de órgãos reprodutivos. Vocês já assistiram, né, a videoaula que eu coloquei para vocês. Hoje eu vou repassar, revisando com vocês, e vamos também fazer uns exercícios, né, que eu pedi a vocês para estarem fazendo. A gente corrige eles hoje também, certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu vou precisar de algumas imagens aqui para estar mostrando, certo? Então, deixa eu explicar por enquanto e depois a gente vai para as atividades. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos de órgãos vegetativos. Lembram disso? E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre os órgãos reprodutivos das plantas. Vocês conseguiram entender direitinho o que seriam órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Órgãos vegetativos são aqueles que sempre vão estar na planta, tá? Independente da época. Então, folhas, caules e raiz. Os órgãos reprodutivos são aqueles que vão estar aparecendo na planta no período reprodutivo. No caso aqui específico das angiospermas, nós vamos falar de flor, de fruto, que são órgãos exclusivos dessas plantas, certo? Então, como nenhum dos outros grupos possui flor e fruto, agora nós vamos falar um pouquinho mais das angiospermas, tá? Então, vamos lá. Primeiro órgão reprodutivo que nós vamos estar trabalhando são as flores, tá? Não sei se vocês já pararam para perceber que as flores, elas sempre vêm, né, antes do fruto. Por quê? Porque é o órgão reprodutivo para que o fruto nasça depois, certo? Então, as flores são responsáveis pela reprodução das angiospermas. Aqui nesse esqueminha, mostra direitinho cada estrutura da flor, ok? Então, nós temos as pétalas são essas estruturas coloridas, chamativas, atraentes, certo? Essas estruturas parecendo uma folhinha verde, que fica em volta das pétalas, as pétalas saem, e aqui embaixo tem essas estruturas verdes, geralmente, chamamos de sépalas, ok? O conjunto, olha só, hein? O conjunto de pétalas, todas as pétalas, eu dou o nome de corola. Não tem escrito aí, tá vendo? Anota aí. Conjunto de pétalas, corola. E o conjunto de sépalas, cálice. Certo? Não tem isso aí na apostila, seria interessante vocês estarem colocando. Ah, professora, como é que eu vou lembrar qual é o cálice e qual é a corola? Eu vou dar uma dica. Como o conjunto de sépala, pensa que ela forma um cálicezinho para as pétalas ficarem dentro. Então, o conjunto de sépalas, cálice, certo? E o conjunto de pétalas, que são as estruturas mais chamativas, mais bonitas. Lembra do carro Corolla, que é bonito, certo? Atraente, conjunto de pétalas, corola. Tranquilo até aí? Deixa eu só colocar aqui para eu ver vocês falando comigo. Show. Agora, outras estruturas que também são de extrema importância. Cálice é o conjunto de sépalas, Esther. Conjunto de sépalas, cálice. Conjunto de pétalas, corola. Certo? Vamos lá, então. Agora eu tenho estruturas. Deixa eu só desbloquear lá a reunião, rapidinho. Vamos lá. Agora eu tenho estruturas que são exclusivas aí mesmo da reprodução, tá? Que são os estames. Tá vendo aqui os estames? Esses cabinhos, que na ponta dele vai ter essa estruturazinha que eu já vou dizer o que é. E eu tenho essa estrutura que sai aqui do meio, o carpelo, tá? Existem, turma, diversos tipos de flores.
Todas as flores, professora, vai ser desse formatozinho aí? Com certeza não, tá? Eu tenho estruturas que são bem diferentes. Mas, basicamente, para a gente entender o geral, essa é uma flor mais geral para vocês entenderem todas as estruturas. O estame, olha lá, hein? O estame é a parte masculina da planta, da flor, a parte masculina da flor. Lá na ponta do estame, nós vamos ter os grãos de pólen. Os grãos de pólen carregam o gameta masculino, certo? E o carpelo, tá vendo o carpelo aqui? Essa estrutura aqui vai estar ligada, olha só a quem? Ao ovário, que vai ser onde vai acontecer a fecundação da flor, certo? Repare no detalhe, esses estames estão abaixo do carpelo, tá vendo? Para evitar a autofecundação, que essa planta, ela mesma se autofecunde. É interessante que venha aqui uma abelha, por exemplo, tentar pegar o néctar da flor que fica aqui embaixo, se sujar com os grãos de pólen do estame e carregar para outra flor, para que ocorra uma variabilidade genética, troca de material genético. Isso é muito mais interessante do que a planta ficar se autofecundando, certo? Então, plantas que têm aqui o carpelo maior do que os estames evitam a autofecundação. Isso é muito importante para a biologia, tá? Show de bola. Agora, como que ocorre a fecundação? Os agentes polinizadores que vão estar transportando o grão de pólen. Como eu disse a vocês, as angiospermas têm flores que atraem agentes polinizadores, certo? Insetos, por exemplo. O que vai acontecer? Vai vir uma abelhinha aqui pegar o néctar. A abelha faz isso para ajudar a flor em si? Não, ela vai lá coletar o néctar para produzir o seu mel. Em contrapartida, ela faz a polinização sem querer. Ela vai se sujar de grão de pólen. Quando ela for para outra flor, esse pólen que ela carregou lá no corpinho dela vai cair aqui e vai descer o gameta masculino e vai fecundar o óvulo dessa flor. Ocorreu a fecundação, vai formar agora a semente. Olha que interessante. Então, ó, o óvulo, quando ele é fecundado aqui, ele forma a semente. E o que vai desenvolver e vai formar o fruto? O ovário que está em volta do óvulo. Quando eu tenho um fruto que tem várias sementes, sinal que ele tinha vários óvulos que foram fecundados, certo? Quando eu tenho um fruto com uma semente, ele teve um óvulo que foi fecundado, ok? Fruto na biologia significa o quê? O desenvolvimento do ovário, ok? Não necessariamente significa dizer que é aquele fruto que eu como na minha casa. Não. Na biologia, muita coisa que vocês acham que era fruta, certo? Popularmente, às vezes não era nem fruta. Por quê? Porque não se desenvolveu do ovário. Então, só vou considerar um fruto, sendo fruto na biologia, se ele for o desenvolvimento do ovário de uma angiosperma. Entendido? E o que seria a semente? O óvulo fecundado, certo? Que vai ser nada mais, nada menos do que o embrião da planta. Essa semente, se ela cair no solo fértil, ela vai se desenvolver, que é o embrião. Se eu pegar só o fruto, ele vai desenvolver? Não, ele tem que ter a semente junto. O fruto, aí só para fechar. Quando o grão de pólen ele atinge aqui a estrutura feminina, a gente chama essa estrutura feminina de gineceu. Lembra de ginecologista, tá? Que é o médico de mulher. Então, gineceu, parte feminina da flor. E ele vai formar o tubo polínico, vai descer, e o gameta masculino está dentro do grão de pólen. Lembra disso, certo? Ele vai fecundar, então, o óvulo. Ok?
Ó, gineceu e androceu, a parte masculina. Gineceu, parte feminina, androceu, parte feminina. Depois eu vou colocar para vocês, terminando a aula de hoje, eu posto lá o link de uma paródia para vocês cantarem aí na casa de vocês sobre as angiospermas. Vocês vão se amarrar, tá? Show de bola. Peraí, então agora vamos para frutos. O fruto, como eu disse a vocês, vai ser o desenvolvimento do ovário, ok? Lembrando que eu tenho diversos tipos de frutos. Por exemplo, o carrapicho. O carrapicho é um tipo de fruto. Ah, professora, mas a gente não come carrapicho. Não necessariamente fruto ele precisa ser comestível. Ele é o desenvolvimento do ovário, tá? Não vamos esquecer disso. Então, o carrapicho ele entra dentro do grupo dos frutos secos, que não tem suculência, ok? Aqui, por exemplo, ó, o tomate é considerado um fruto. As sementes dele, né, foram sementes que foram fecundadas, tá? São óvulos que foram fecundados. E essa parte aqui é considerado um fruto carnoso, rico em água, suculento. E aqui, ó, o feijão, essas sementes aqui são óvulos que foram fecundados e a vagem dele é considerado um fruto. É um fruto seco. Então, ó, frutos carnosos eu tenho pêssego, abacate, a laranja, o pepino. E os frutos secos eu tenho o trigo, o arroz, o milho, as vagens, certo? E também, turma, eu tenho os considerados pseudofrutos. O que é pseudofruto? Significa falso. Pseudo significa falso. Falso fruto. Parece um fruto, mas não é. Exemplo, a maçã, que a gente sempre achou que fosse uma fruta, né? Mas não é um fruto. Por quê? A maçã, ela é um desenvolvimento do receptáculo floral. Olha só que interessante. Eu tenho a flor aqui da maçã. Aqui eu tenho um ovário. Tá vendo? Esse ovário vai se desenvolver nessa parte da maçã aqui, naquela partezinha do meio que geralmente a gente joga fora. Essa partezinha do meio que, na verdade, é o fruto da maçã, porque ela envolve a semente. Essa parte de fora que a gente come é o desenvolvimento aqui, ó, do receptáculo da flor. Por isso que eu considero a maçã um pseudofruto, um fruto acessório, pois ele não se originou do ovário e sim de uma outra parte da flor. Exemplos de pseudofruto: maçã, pera, morango, caju, abacaxi, figo. Tudo que a gente considera fruta aí, tá vendo? Na verdade, são pseudos frutos, certo? O abacaxi, por exemplo, ó, ele é um exemplo de pseudofruto múltiplo. Por quê? Essas fluorescências dele aqui, ó, ele é formado por várias inflorescências agarradinhas. Aquele monte de pontinho que tem na casca são inflorescências. Nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após a fecundação e se fundem, formando um único fruto. Olha que interessante, certo? Rapidinho. Deixa eu ver se vocês estão com dúvida aqui. Alguma dúvida até aqui? Os ovos, as sementes são os óvulos fecundados, né? Tá? Hein? Deixa eu só falar uma coisa para vocês não se perderem. Esther que está escrevendo aqui no bate-papo. E quando eu estiver falando, presta atenção. Quando eu terminar, nós vamos para o bate-papo, vocês tiram dúvidas, tá? Isso aí. Muito bem. Tranquilo até aí? Posso seguir para sementes? Show. Arrasou. Quem assistiu a videoaula, que agora é só uma revisãozinha, né? E a semente, turma, nada mais é do que o embrião, a parte mais importante, né? Como se fosse o filhote da planta, certo? Então, é o óvulo que foi fecundado. Essa semente, ela pode ser formada por um cotilédone, eu já tinha falado isso com vocês, que são as monocotiledôneas, ou dois cotilédones, que são as eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, tá? Nossa, professor, que nome difícil.
Tranquilinha, só isso mesmo. Vocês vão aprender facilmente, certo? Aqui, ó, eu tenho o desenvolvimento de uma semente. Praticamente todo mundo aí na infância, né, fez a plantaçãozinha lá do grãozinho de feijão no algodão, né, com a tia lá do ensino fundamental 1. Então, ó, o que acontece? A semente, eu coloco para ela um ambiente propício para o seu desenvolvimento, dela vai sair a raiz e dela vai se iniciar o caule, certo? Do caule vai sair as folhas primárias e assim por diante. Quem quiser fazer, tá? Esse experimento em casa, pega um copinho descartável, um algodãozinho, bota a semente, molha, vai molhando de pouquinho em pouquinho e vocês vão conseguir observar todo esse processo acontecendo na casa de vocês, tá? Existem algumas sementes que elas ficam em estado de dormência, ou seja, elas não germinam. Quando a gente, por exemplo, compra um saco de feijão em casa, para a gente cozinhar o feijão. Esse saco de feijão, ele está em estado de dormência, não está germinando. Só vai germinar se eu fornecer um ambiente propício a isso, ok? Para elas germinarem, dar origem a uma nova planta, elas precisam estar em um ambiente favorável, ok? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá para os exercícios que vocês fizeram? Quando as condições não são favoráveis para germinar, por exemplo, um ambiente seco, se eu jogar uma semente em cima de uma pedra, não tem como germinar. Eu preciso do solo, de nutrientes, de água, tá? De luz solar. Vamos ver aqui então. Vamos para a página 26 do caderno de atividades. Vou sair dessa tela aqui com vocês. Bom, por nada e árvore. E estão gostando da aula, desse assunto? Tá legal, né? Tô percebendo que vocês estão interessados. Obrigada a você também. Hoje é dia do amigo, hein? Mandei uma mensagenzinha para vocês lá. Não, Steph, a questão 16 eu não corrigi ainda não. Página, deixa eu ver aqui, 26. A gente tinha parado aqui, né? Porque começava a falar de órgãos vegetativos. Lembra disso? Vamos lá, então? Ele pede para a gente colocar a função, né, de cada estrutura. Eu gostaria que vocês falassem no microfone, pode ser? Sterling para mim é de flor, Yarley de fruto, e semente, deixa eu ver aqui quem eu vou pedir semente. Natan, tá com o microfone, Natan? Poxa. Joaquim. Não, gente, de flor, fruto e semente eu não corrigi, não. Esse aqui que tá na tela eu já corrigi. Eu vou fazer o 16 agora. Isso, eu tô com saudade de você, Natan. Queria ouvir você falando aqui comigo. Joaquim tá com o microfone, Joaquim? Poxa vida, hein? Tô com saudade de vocês. Tô ouvindo não, Joaquim, vai lá. Tenta aí. Esther, lê primeiro o de flor, pra gente, enquanto os meninos vão se arrumando lá para conseguir usar o microfone. Bom dia. Bom dia. Preencha o quadro abaixo com as principais funções dos órgãos reprodutivos das plantas. Flor. Funções. Eu coloquei
Proteger as estruturas de gametas e protegê-las. A própria flor produz essas estruturas. A flor também traz polinizadores, como besouros, abelhas. Isso aí. Então, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Então, ó, as flores contêm as estruturas produtoras de gameta e as mantêm protegidas, além de atrair os polinizadores, certo? Certinho. Betânia tá aí? Tô chamando as pessoas que eu sei que tem microfone. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Vai lá, Betânia. Fruto. É fruto, né? Isso. Tá. Ele tem a função de proteção e dispersão das sementes. Isso aí. No caso, ele facilita a dispersão porque ele acaba atraindo os agentes dispersores de semente. Não é isso? Sim. Show de bola. Então, frutos protegem a semente sem formação e facilitam a sua dispersão. Letícia, pode aí, Letícia. Isso aí, fala vocês no bate-papo que eu chamo vocês. Semente. Bom dia. Bom dia. Eu coloquei assim: semente tem a função de abrigar o embrião da planta após sua fecundação. Excelente, isso aí. Ó, as sementes são as estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta até que as condições para a germinação sejam favoráveis. Show de bola! A questão 17 pede para a gente colocar as estruturas da flor. Fizeram? Vocês vão colocando para mim aqui no bate-papo no particular. Pode ser? Para ver se vocês estão corretos. Provavelmente, Esther, quem corrigiu foi o professor lá do positivo. Só que eu preciso corrigir isso com vocês, tá? Gostaria de ver vocês participando. Vamos lá. A primeira estrutura, verdinha, lá de cima, essa aqui, ó. Que estrutura é essa? Carpelo, não é isso? E essa parte é a parte masculina ou feminina da planta? Eu acabei de falar. Feminina. E como que a gente chama mesmo essa parte feminina da planta? Que eu pedi até para lembrar do médico da mulher. Vocês vão lembrar, hein? Gineceu. Então, o que vocês vão fazer? Bota carpelo, entre parênteses, gineceu. Completa para mim aí. Show! Porque na musiquinha que eu vou colocar para vocês, vai aparecer isso aí. Vocês vão se ligar. Essa partezinha aqui amarela, essas estruturazinhas aqui, estame. Qual é o nome desse conjunto de estames aí? Que é a parte masculina da planta, que eu falei também. Vamos ver se vocês vão lembrar. Ninguém lembra? Eu falei assim, eu falei, anota aí. Isso aí. Termina mesmo, Dani. Androceu. Anota aí. Androceu. Do jeitinho que eu tô falando aqui. Página 27, Lavínia. Caderno de atividades. E essa estrutura vermelha, bonita aí é o quê? Pétala. Arrasou. Qual é o nome do conjunto de pétala, que também eu falei que não tá na apostila? Corola. Lembrado do carro, né? Tá vendo só como é que vocês são? E essa parte aqui?
Verdinha. Sépala. Conjunto de sépala. Cálice. Show. A apostila só trouxe essas aqui de resposta, mas cada um desses aqui eu pedi vocês para completar, tá bom? Completaram? Agora é um complete, não é isso? Ele dá um quadro para a gente e pede para completar. O que eu vou fazer? Eu vou lendo e vocês aqui no privado, tá? Vocês vão colocando para mim quais palavrinhas vocês colocaram. Pode ser? Vamos juntos? Bora lá, hein? As flores são formadas por folhas modificadas, as quais têm a função de proteção. Elas são chamadas de sépalas e pétalas. As pétalas, por meio da sua coloração, formas e tamanhos, também atraem polinizadores. As estruturas reprodutivas são formadas pelos estames, que é a parte masculina da flor, na qual se produzem os grãos de pólen, e pelo carpelo, parte feminina, que contém o ovário. Isso aí, gente. Ó, quando eu fizer assim, é para responder um por um. Eles são muito ansiosos, querem responder tudo de uma vez. Calma. Muito bem, Dani. Estou gostando de ver. Sem pressa, né? A gente aprender não dá para ser com pressa, não. Agora, hein? Questão 19. Os frutos têm a função de proteger as sementes até o seu completo desenvolvimento e o seu amadurecimento favorece a dispersão das sementes, certo? Escreva 3 formas pelas quais as sementes se dispersam. Gostaria de ouvir no microfone. Fala, Estel, seu. Eu coloquei que as sementes se dispersam. Primeiro, através da ação do vento e da água. Segundo, através dos animais, que ao se alimentarem dos frutos, eliminam nas fezes as sementes. E terceiro, através dos animais peludos, que podem transportar sementes em seus pelos. Muito bem. Mais alguém gostaria de completar a resposta de Esther? Quem gostaria de ler? Letícia, Betânia, Dani, Yarley. Bora? Mais ou menos a mesma coisa? Ó, existem nomes para essas polinizações, tá? Eu vou falar com vocês, se vocês quiserem anotar, é interessante. Ó, a dispersão de sementes pode acontecer pelo vento. Essa aí vocês lembram. Pelo vento seria qual nome? Que as gimnospermas fazem muito, né? Possui vários grãos de pólen. Não, Yarley. Quase. Ó. Isso aí vocês já viram, tá? Vocês estão esqueceram, mas vocês já viram. Ó, vou colocar aqui no chat o nome para vocês. Anemofilia. Lembra disso? Ah, é, né? Pela água, né? Que Esther colocou aí. Hidrofilia mesmo. De animais que se alimentam de frutos. Eu tenho quiropterofilia. Quem saberia me dizer o que é isso? Quiropterofilia. Não, morcego. Porque a ordem dos morcegos
tá? Na classificação dos seres vivos, é quirópteros. Então, quiropterofilia. Nós temos os... Como é que é? Ornitofilia. Pássaros. Isso tudo agentes polinizadores. Isso aí, polinização. Tá? Tô falando de polinizadores, isso aí. Ah, porque aqui fala só de sementes, né? É verdade. Coloquei para vocês isso aí, mas é de polinização. Muito bem, Esther. Então, ó, vamos lá. Vou só completar aqui, porque realmente isso aí entra tudo, filia aí é polinização. Ó, dispersão de sementes pelo vento. As gimnospermas fazem muito, tá? Não tem aquelas sementinhas aladas, que tem tipo umas asinhas, né? Por que que as gimnospermas têm muita dispersão de sementes feita pelo vento e não por animais, por exemplo? Quem saberia me responder essa? E aí? Por que que as gimnospermas, a maior parte da dispersão de sementes é pelo vento, elas vão voando mesmo. E não tem muito animal que faz essa dispersão. Ninguém vai saber essa? Pensa um pouquinho. Já as angiospermas, boa parte da dispersão de sementes é por animais. Pelo fato de serem menores. As sementes elas acabam tendo que ser menor para serem carregadas pelo vento. Joaquim, por que que boa parte da dispersão de sementes das gimnospermas acontece pelo vento? Elas são carregadas pelo vento e não são por animais. Ó, Betânia botou aqui, ó. Não tem animais, pois elas não apresentam flores e frutos. Ou seja, não são atraentes, não é verdade? As angiospermas não. As angiospermas são sempre atraídas pelos animais. Muito bem. Pode reparar, aquele pinheirinho mesmo de Natal, aquelas sementes elas são dispersadas, né, pelo vento. Lá na escola tem uma angiosperma lá que cai bastante sementinha quando está no período reprodutivo. Elas são aladas, né? Elas vão plainando. Show de bola. Sempre lembrar da importância do fruto para a dispersão de semente, tá? E aqui, ó, ele dá para nós alguns exemplos de frutos, né? E pediu que a gente classificasse. Ó, observe as imagens abaixo e identifique o que elas representam, assim como suas diferenças e semelhanças. O abacate. Que tipo de fruta é o abacate? Fala para mim. Pode ir colocando no bate-papo aqui que eu vou lendo. Que tipo de fruta é o abacate? É um fruto seco? É um fruto carnoso? Um fruto carnoso, né? Muito bem. Só apresenta uma única semente, tá? Então, o abacate e o mamão são frutos carnosos, tá? Repare a quantidade de massa aqui, né, de fruto que nós temos aqui no mamão e no abacate. Já a vagem é um fruto seco, não é isso? O abacate teve muitos óvulos fecundados? Dá uma olhadinha aqui no abacate, muitos óvulos. Aqui, Dani, é para a gente colocar em relação ao tipo de semente, tá? Ao tipo de semente, se é um fruto seco ou um fruto carnoso. Então, olha só, olha a quantidade de sementes que tem o abacate, a vagem e o mamão. O que significa essa diferença na quantidade de sementes? O que são sementes mesmo? Lembra lá.
Bota a cabeça para funcionar. Isso, todos são frutos. A vagem é um fruto seco. Abacate, mamão, frutos carnosos. Agora, em relação à semente, qual é a diferença? Semelhanças. Tem sementes que são protegidas pelo fruto. Sim, muito bem. Todos são angiospermas, né? Agora, a diferença na quantidade de semente. A vagem e o mamão, vagem e o mamão são originados por mais de um óvulo, não é isso? Tem várias sementes. Já o abacate foi apenas um óvulozinho fecundado. Então, o abacate, o mamão e a vagem são frutos. Todos correspondem ao grupo das angiospermas. O abacate e o mamão são frutos carnosos e a vagem é um fruto seco, certo? O abacate é originado de um ovário com um único óvulo fecundado. Por isso que ele só tem uma semente. Já a vagem e o mamão são originados por muitos óvulos, formando várias sementes. Tranquilo? Deixa eu ver o tempo para não cair. Vou fazer o seguinte, vou guardar essas duas questõezinhas para quinta-feira, tá? Senão a internet, a aula vai cair. Vou encerrar por aqui, para a gente se despedir.